Trixie Hiroshi não poderia dizer que sua vida estava monótona. A poucas horas de suas férias, estava se preparando para uma apresentação musical, que somente os professores estariam presentes. Assistiria à final do campeonato de futebol do seu irmão Enzo, e iria para a maior das festas com seu amigo de infância Gabriel. E tudo isso com a presença de sua melhor amiga e ex-namorado. Só que Trixie não esperava que teus sentimentos mais fortes e confusos se tornariam em uma armadilha, que ela fez e seus amigos, alvos de assassinos perigosos. Após serem salvos por Devon, o último agente da maior força militar de Nevayan, Trixie, Gabriel e Enzo descobrem que o mundo não é como eles imaginam e que a magia é real, e que seus parentes guardam segredos antigos, quase perdidos. Nevayan era um mundo onde o mítico e o real eram separados pelo que chamavam de véu, e, embora fosse uma terra frutífera, o preconceito, o ódio e o medo geraram uma força qual mesmo a magia e a força de batalha, chamada Ki, não podiam superar. Era necessária força e coragem ainda maiores para ir contra a antiga maldição. É preciso que o sangue de Akion acenda mais uma vez, que as espadas feitas de alma pudesse mais uma vez luzir. Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde. Estou de volta. Faculdade é foda, gente. Ai, desculpa. Eu queria conseguir gravar tudo que eu termino de ler na hora, mas às vezes eu me enrolo. Me enrolo mesmo. Não é culpa só da faculdade, é minha também, mas administrar o seu tempo livre do seu tempo de trabalho / estudo é bem difícil, até porque eu não enxergo o Chá da Tarde como uma forma de diversão 100%. É uma forma de autopromoção e promoção dos meus colegas escritores. Bom, o nosso livro de hoje é Espadas de Akion. Esse aqui é o Coração Silencioso. Bom, vamos lá. Eu li esse livro faz um tempo já, então não tá tudo fresco na minha cabeça. Eu dei uma folheada para relembrar alguns detalhes importantes para mencionar aqui, mas em suma nós temos aqui um livro de fantasia. E esse texto vai contar a história de 3 amigos em um mundo mágico. Isso aqui não é um texto para adulto, tá bom? Lembra que eu falei antes, se você é uma pessoa muito crítica, meio chata, não é por aqui que você vai se encontrar, inclusive porque ele tem alguns problemas quanto à continuidade e outras coisas. Inclusive, o autor vai ficar sabendo da minha opinião sobre o texto dele por aqui, porque eu literalmente estou sem tempo para chegar no privado e despender um tempo especial para ele. Obviamente que farei isso depois. Inclusive, depois, se ele não gostar dessa resenha também, ele me avisa que eu removo ela do ar. Bom, a nossa história vai contar sobre esses 3 amigos, a Trixie, o Enzo, o Hiroshi e o Gabriel, que eu não vou lembrar o sobrenome dele agora. Bom, a Trixie é uma garota meio introspectiva. Ela vive com um avô que é mestre de alguma arte marcial. E assim, a Trixie tá para se formar no ensino médio, ela tá com os ingressos de um show super legal comprados pelo próprio avô, graças ao dinheiro do avô. Ela acabou de terminar com o namorado? Terminou com o namorado, mas ela tem um outro boy já na mira e tá tudo certo. Inclusive que é um amigo, entre aspas, de infância. E, bom, ela e o irmão, eles lutam. Eles são treinados pelo avô, junto com esse amigo, Gabriel, que ele tem menos predisposição à luta. Bom, ela avisa o avô que ela quer ir nesse show, eles conversam com o avô concorda, completa o dinheiro para ela e o Gabriel irem pro show, mas o Enzo não pode ir porque o Enzo ele é um pouco mais novo. Então, no dia do show, vai ela, a melhor amiga e um ex-namorado junto com esse Gabriel.
tá rolando alguma coisa entre os dois. E eles estão animados pra chegar lá e tudo mais. Enquanto isso, no ônibus de trás está o Enzo, que avisou pro vô que ia dormir na casa de um amigo e foi pro show. Bom, chegando no show, o grupo racha, cada um vai comprar uma coisa e nesse meio tempo a Trix encontra o ex dela e ele puxa ela pra um beijo, Gabriel vê e fica fulo da cara. Enquanto Gabriel está indo embora, revoltado com aquilo que ele viu, a Trix segue ele para eles tentarem conversar, pelo menos. Só que eles estão hospedados na casa de uma amiga que é ali por perto. Ele vai sozinho. Quando a Trix chega na porta da casa, ele está cercado por uns caras muito estranhos. De repente, eles estão falando de matar o Gabriel e ficar com ela. Como aparentemente eles não têm armas de fogo, a Trix olha e pensa, porra, foda-se, vou lutar. Eles começam uma pancadaria. O Enzo acaba vindo em socorro à irmã, porque ele vê a hora que ela sai. Eles estão levando a melhor quando o jogo vira e aí chega esse general Devon e salva os três. Bom, com a entrada do Devon, nós vamos conhecer um outro reino chamado Nevayan, que eu não tenho certeza se eu estou pronunciando corretamente. Qualquer coisa, o autor, como sempre, ele me corrige aqui embaixo. O Devon vai contar para eles a história de Nevayan, o que ele está fazendo aqui e quem eram aquelas pessoas que estavam atrás deles e por que eles estavam atrás dele. E assim nós começamos a nossa aventura. Eu vou falar muito brevemente dentro desse podcast sobre o livro, porque nós tivemos alguns probleminhas, como eu disse anteriormente. Então, eu tenho mais 5 podcasts para gravar essa semana. E eu espero que dê tempo de gravar e editar todos. Então, eles vão ter que ser um pouco mais rápidos. Vamos falar sobre o que eu achei dos personagens. Como eu devo ter mencionado anteriormente em outro podcast, eu acho que escrever adolescente é uma coisa muito difícil. Para você escrever adolescente, você tem que pensar nas coisas e na forma de ação que você teria quando você era adolescente. Ah, estou de castigo, não posso sair, o que eu vou fazer? Não, eu vou fazer um estardalhaço, vou arrombar a porta, vou pular o muro. Amigo, você pode até fazer isso, mas você não vai fazer isso, sabe por quê? Se você arrombar a porta, você vai estourar a fechadura. Quando você voltar pra casa, você vai tomar uma surra. Ou você vai ficar de castigo pro resto da sua vida. Ou a sua mãe nunca mais vai te dar R$1. Por quê? Porque você estourou a fechadura da casa num determinado momento da sua vida e gerou um custo alto. O que você vai fazer? Você vai olhar pra sua mãe, pro seu avô, pra quem quer que seja que cuide de você, vai falar: oi, vovô, oi, vovó, vou cagar na casa do Pedrinho. O avô e a avó vai olhar pra você e falar: tudo bem, meu filho, vá, porque o Pedrinho mora na esquina. E aí você vai, enquanto o Pedrinho vai olhar pra mãe e vai falar: mãe, vou na casa do Enzo e descobrir por que ele só vem cagar aqui. E aí a mãe dele vai pensar: nossa, Enzo mora no meio da rua, tranquilo. E aí vocês dois vão se encontrar no meio do caminho. E aí vocês vão partir para fazer qualquer merda, desde que vocês cheguem dentro do tempo e seus pais nunca desconfiem. E aí, numa festa de família, dali 20 anos, você vai contar o que você tinha aprontado, porque afinal eles não podem fazer mais nada com vocês. E é isso que eu gosto nessa história. Os adolescentes, eles são literalmente adolescentes. Eles não têm um pensamento muito maduro com relação à realização das coisas. E eles são, até certo ponto, bem ingênuos. Eles têm picuinha com o pai. Ok, é bem palpável isso. Eles são adolescentes bem construídos. Isso não significa que eu gostei de todos eles. Eu achei a Trixie um porre de ser humano. Assim, aquela menina que eu fico, mano, Senhor, me permita que esses olhos parem de se revirar, porque eu não aguento essa ser humana. Eu acho ela levemente chata, mas eu compreendo que também é um pouco de ranço pela faixa etária. Eu gosto bastante do Enzo.
Eu achei o Gabriel, enquanto ficou na história, um personagem bem ok. Achei ele um menino bem legal. Achei a mãe dele uma filha da puta. Enquanto os adultos... Tá, no quesito personagem, os personagens deles são bem reais. No entanto, essa história tem problemas quanto a... Não vou dizer nem descrição de mundo, eu tô falando de problemas reais com relação à continuidade de cenas, com relação à absorção do texto pelo leitor. Então, para mim, falta uma revisão concentrada em fluidez, porque eu não achei esse texto fluido. Se você leu, gostou e achou o texto fluido, beleza. Não foi o que me pareceu. Teve muitos momentos que eu precisei reler e eu não sou o tipo de pessoa que tem essa necessidade, porque eu julgo que eu tenho uma boa concentração para as coisas, mas não é nada que prejudique a história. É uma história legal. Ela tem problemas na execução. E principalmente, quando um personagem vai lançar uma rajada de poder, e não tem problema nenhum você nominar essa rajada de poder, você explicar como ela funciona e tudo mais. Mas se quando ele vai lançar a rajada de poder, ele berra, automaticamente, se eu tô tomando água, eu vou engasgar de rir. E aí a cena perde o objetivo de ser tensa e preocupante ou até mesmo triunfante. Porque fica tão caricato que eu, ok, estou vendo um anime. Então, eu não sei se esse é o objetivo do autor. Porque se for, então compreenda as minhas palavras como um elogio, porque você alcançou o teu intento. No entanto, se não foi, observe mais isso. Agora, quanto o geral do texto, é uma história legalzinha. Uma história bem legal, mas é uma história comprida. E se você tem que parar, se você vai perder o ponto de fluidez várias vezes, talvez há uma possibilidade que o leitor não encontre objetivo em lê-la até o final. Porque quando falta fluidez, você quebra a minha sensação. Se você quebra a minha sensação, você não me convence a ler mais 38 capítulos. Porque é uma história grande. Beleza? É isso que eu tinha pra falar hoje. Autor, me desculpe por não ter conversado contigo antes. Realmente estou sem tempo e eu precisava lançar o Chá da Tarde antes que eu perdesse mais engajamento por aqui. E é isso. Ainda hoje vocês vão receber outro áudio do outro livro da semana, que não é bem um livro, é uma HQ. É uma micro HQ. E um beijo, não esquece de deixar a tua xícara na pia e tchau!